3 superpotências globais. 3 colapsos totais. O mesmo padrão exato em todos os casos. E agora, em 2025, o sistema financeiro global inteiro está no estágio 5 de 7. Espanha, em 1590, controlavam metade do ouro e prata do mundo. 80 anos depois, falidos, nunca se recuperaram. Grã-Bretanha, em 1914, maior império da história. 40 anos depois, sumiu. Moeda colapsou. Império evaporou. União Soviética, em 1991. Superpotência nuclear. Deixou de existir em 900 dias. Não por guerra, por implosão econômica. E aqui está o que ninguém está te contando. O sistema financeiro global que governa todos os países agora está seguindo o mesmo padrão. Mas desta vez, as elites que controlam esse sistema prepararam uma resposta CBDCs à moeda digital. Controle total, e vão implementar no caos do colapso. Nos próximos minutos, vou te mostrar os 7 estágios, provar que já completamos 5. E revelar como as elites globais vão usar o estágio 7 menos o colapso final para justificar a prisão digital que estão construindo agora. Colapso imperial não começa com invasão ou derrota militar. Começa com exaustão econômica. O sistema se estende além de sua capacidade de se manter. Bases militares em 150 países, guerras em múltiplas frentes, promessas impossíveis, dívidas impagáveis. No início, o declínio é invisível. A moeda ainda funciona. Os exércitos ainda vencem. Os governos ainda fazem promessas, mas por baixo a fundação está rachando. Então vem aceleração, aliados começam a buscar alternativas, inimigos testam limites, parceiros comerciais abandonam a moeda e de repente tudo que te tornava poderoso vira vulnerabilidade. Os 7 estágios são: 1. Extensão militar além da capacidade. 2. Desvalorização da moeda. 3. Espiral da dívida impagável. 4. Perda de capacidade produtiva. 5. Decadência social e institucional. 6. Perda do status de moeda dominante. 7. Colapso súbito e total. Isso não é teoria. É o que aconteceu com Espanha, Grã-Bretanha e o URSS. Decisão por decisão. Estágio por estágio. E está acontecendo agora com o sistema financeiro global inteiro. Após 1492, Espanha tornou-se a primeira potência mundial verdadeira. Conquistaram astecas e incas, controlaram as minas de ouro e prata mais ricas já descobertas. Em 1600, 400 toneladas de prata por ano chegavam à Espanha. Eles controlavam o suprimento de dinheiro da Europa. O real espanhol era a moeda de reserva global. Estágio uma extensão militar. Rei Felipe II lutou guerras simultaneamente contra todos. Império Otomano. França rebeldes protestantes. Inglaterra, Filipinas, Américas. Metade da receita da Espanha ia para militar. Não era suficiente. Estágio 2, desvalorização. A coroa não podia pagar contas com impostos. Então desvalorizaram a moeda. Misturaram cobre em moedas de prata. Uma moeda que era prata pura virou 75% cobre. O valor de face permaneceu. O valor real despencou. Em 1600, moedas de prata espanholas mal tinham prata. Inflação explodiu. Estágio 3, espiral da dívida. Espanha pegou emprestado constantemente. Em 1557, declararam falência. Deram calote, reestruturaram, continuaram emprestando. Faliram novamente em 1560, de novo em 1575, de novo em 1596. 4 falências em 40 anos. Estágio 4, perda de produção. Aqui está o que destrói. Tinham todo o ouro e prata do mundo e isso os destruiu. Porque quando você tem dinheiro ilimitado, para de produzir. Por que cultivar quando pode importar? Por que construir quando pode comprar? Nobreza espanhola considerava trabalho abaixo deles. Manufatura desapareceu, agricultura morreu, todo o ouro e prata saíam para pagar vinho francês, seda italiana, produtos holandeses. Espanha virou um tubo, riqueza fluía através deles, mas nada ficava. Estágio 5, decadência social. Crime explodiu, mendigos encheram Madrid. Mentes brilhantes fugiram para a França, Inglaterra, Holanda, menos países que produziam. Em 1700, Império Espanhol era uma casca vazia. De superpotência,
a irrelevante em menos de um século. No auge, Grã-Bretanha controlava 25% da terra do mundo. A libra era a moeda de reserva global. Todo contrato importante em libras. Londres era o centro financeiro mundial. Estágio, uma extensão militar. Em 1914, quando a Primeira Guerra começou. Grã-Bretanha enfrentou escolha, neutralidade ou falência. Escolheram lutar. Custou 40 bilhões de dólares dos Estados Unidos, menos 1 trilhão de dólares dos Estados Unidos hoje. Emprestaram de todos, especialmente Estados Unidos da América. O credor virou devedor. Estágio 2, desvalorização. Libra era lastreada em ouro. Guerra drenou reservas. Enviaram ouro para a América para pagar armas, comida. Em 1931, não podiam mais segurar. Abandonaram o padrão ouro. Libra perdeu 25% do valor da noite para o dia. A moeda de reserva global admitiu que não podia cumprir promessas. Estágio 3 menos espiral da dívida. Nunca se recuperaram da dívida da Primeira Guerra. Então, Segunda Guerra começou, mais 120 bilhões de dólares dos Estados Unidos. Em 1945, deviam mais que todo o PIB britânico. Estágio 4, perda de império, 1947. Desistiram da Índia menos joia da coroa. Próximos 20 anos, perderam tudo: África, Oriente Médio, Sudeste Asiático e Caribe. O Império Britânico, em 1970, já era só uma memória nos livros de história. Sua moeda, a libra esterlina, que já foi a reserva mundial, entrou em colapso. Em 1940, uma libra comprava 4 dólares. Em 1980, 2,30. Hoje, 1,27. De moeda global a moeda regional, o império se foi para nunca mais voltar. E a União Soviética? Depois da Segunda Guerra, uma superpotência com armas nucleares, controle sobre a Europa Oriental, convicta de que era o futuro. Mas eles entraram no primeiro estágio. Tensão militar, gastavam até 20% do seu PIB com o exército, o triplo dos Estados Unidos. Tentando igualar a tecnologia e o alcance americano com uma economia minúscula em comparação, Afeganistão, Cuba, Síria, Vietnã, era insustentável. Então veio o estágio 2, estagnação econômica. Nos anos 70, a economia parou de crescer. As fábricas produziam lixo, as fazendas falhavam. Nos anos 80, eles importavam grãos. Um país com as terras mais férteis do mundo não conseguia se alimentar. Por quê? Porque o planejamento central simplesmente não funciona. A inovação morre sob controle e ninguém produz sem incentivo. Estágio 3. Colapso da moeda. O rublo nunca foi uma moeda de verdade no cenário mundial. Ninguém queria. O governo soviético tinha que usar ouro e petróleo para comprar o que precisava. E chegamos ao estágio 4, a perda do império. Em 1989, o Muro de Berlim caiu. A Europa Oriental se libertou. Polônia, Hungria, Romênia, todos se foram em menos de um ano. E finalmente, o estágio 5, colapso total. Em 26 de dezembro de 1991, a União Soviética deixou de existir. Apenas 900 dias se passaram desde a queda do muro até a dissolução completa. Sem guerra, sem invasão, uma implosão econômica, o exército não podia ser pago. O governo não funcionava. O rublo virou pó. Uma superpotência com 30 mil armas nucleares desmoronou por uma falha interna. Agora, preste atenção, porque é aqui que a coisa fica séria. Não estamos falando só dos Estados Unidos. É todo o sistema financeiro global que está no estágio 5. Estágio 1. Extensão além da capacidade. Confere. Os Estados Unidos da América têm 750 bases em 80 países. A OTAN se expande, a China constrói bases globais, a Rússia luta em múltiplas frentes. O orçamento militar americano é de 850 bilhões de dólares por ano, mais que os próximos 10 países somados. E mesmo assim, não é suficiente. Se a China invadir Taiwan, se a Rússia pressionar a OTAN, se o Irã fechar o Golfo Pérsico, o sistema não consegue responder a tudo ao mesmo tempo. Estágio 2. Desvalorização monetária. Confere. Em 1971, o dólar se desvinculou do ouro. Virou pura confiança. Desde 2000, a oferta de dinheiro aumentou 400%. Só desde 2020, foram impressos 6 trilhões de dólares. O dólar já perdeu 98% do seu poder de compra.
E não é só ele, euro, iene, yuan, todos estão sendo desvalorizados ao mesmo tempo. Não é um país, é o sistema inteiro. Estágio 3, espiral da dívida global. Confere, os Estados Unidos da América ela devem 36 trilhões. A Europa está afundada em dívidas. O Japão deve 260% do seu PIB. A dívida global total, 315 trilhões de dólares, 3 vezes o PIB mundial. Ninguém pode pagar. Todos pegam emprestado para pagar os juros dos empréstimos antigos. É a definição de uma espiral da morte. Estágio 4. Perda de produção real. Confere. O Ocidente não produz mais. A China se tornou a fábrica do mundo. Estamos totalmente dependentes. Remédios, eletrônicos, aço, componentes militares, tudo importado. Quando o dinheiro parar de fluir, o sistema trava. Estágio 5. Decadência institucional. Confere. A confiança nas instituições ela está no nível mais baixo da história globalmente. A criminalidade explode. A disfunção política é total. Ninguém confia em mais nada. O sistema está apodrecendo por dentro. Estamos no estágio 5 de 7, globalmente, e o estágio 6, a perda da moeda dominante, já está começando. O BRICS está criando alternativas ao dólar. Bancos centrais compram ouro em volumes recordes. A Arábia Saudita já aceita vender petróleo em outras moedas. Quando o dólar perder seu status, toda aquela montanha de dinheiro impresso vai voltar para casa, causando uma inflação gigantesca. O estágio 7, o colapso súbito, ainda não chegou, mas ele vem. E não será um declínio gradual. Será uma implosão rápida e brutal. E aqui está a conexão que ninguém está fazendo. As elites globais sabem exatamente onde estamos. O Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, os grandes bancos centrais, eles veem os dados e eles passaram os últimos 5 anos construindo a resposta. As CBDCs, moedas digitais de Banco Central. 134 países estão desenvolvendo isso ao mesmo tempo. Por quê? Porque quando o sistema quebrar, eles vão apresentar a solução. Vão dizer que o dinheiro físico falhou. E as pessoas em pânico vão aceitar essa moeda digital, com rastreamento completo, datas de validade e controle total sobre como você gasta seu dinheiro. A questão é, você vai aceitar? Se você gostou dessa análise, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Obrigado por assistir.